Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, uma palavra bíblica ativacional para você poder começar muito bem o seu dia. E hoje é segunda-feira! Uhul! Comemora comigo! Hoje é segunda-feira, dia 21 de março. E esse ano está apenas começando e a gente está crescendo 1% todo dia, esticando essa tenda, firmando as estacas. Nós não paramos de jeito nenhum, não desistimos. Tem dias que vem a tempestade mais forte, tem dia que fica um sol, fica tranquilo, tem dia que o sol fica muito forte. Mas Deus está com a gente e a gente está firmado na rocha. Nós estamos firmados na rocha e firmados na rocha, ninguém pode nos deter. Ninguém. A nossa rocha, o nosso fundamento é Cristo, Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história. Estou aqui com a presença do meu amigo, Pastor Miguel. Bom Bom dia, dia. Pastor Miguel. Bom dia, pastor Fernando Mardegan. Que bom poder estar com vocês mais uma vez. Tamo junto, hein? Tamo por aqui. Amém, isso aí. Estamos num período de consagração, né, Pastor? Amém. Especial. Como foi o fim de semana aí? Tudo certo? Cara, foi uma bênção, bênção de Jesus. Choveu aqui, pastor. Graças a Oh, que Deus. bênção! Graças a Deus aí, ó. As igrejas, todo mundo buscando, todo mundo, as igrejas cheias, graças a Deus. Todo mundo Glória a desejando. Deus. Uma bênção de Jesus. Que bom, que bom. Simbora viver esse Então, tempo. bom dia, meus queridos. É isso aí, glória a Deus. Bom dia a todos que estão chegando aqui. Bom dia a você que está chegando. Aqui mais um dia nessa jornada, nesse devocional de todas as manhãs. Hoje, especialmente na segunda-feira, eu e o pastor Miguel, já a longa data, né, pastor? Já perdi as contas de quantas vezes nos reunimos aqui nas segundas, né? Já virou um compromisso oficial aí. Isso, já é certo, já estamos juntos já. Já faz um tempinho já aí, pastor, graças a Deus. Pois Privilégio é, para não mim, viu? contei não, mas já faz um tempinho já, graças a Deus. É isso aí. Pessoal, nós vamos compartilhar a palavra. E antes de compartilhar, você que está aqui, nessas 55 pessoas aí, vai lá. Dispara um convite, convide as pessoas para estar com a gente também. Convide mais pessoas aí para participar com a gente desse devocional, para ser abençoado pela palavra. Se você tem essa habilidade, vai lá, pega aquele link, né, que foi mandado no WhatsApp para você, ou copia ele aqui, manda lá num grupo da família, sai aí 30 segundinhos, dispara esse convite, corre para cá de novo. Se não, só vem na setinha aqui, vem nessa setinha aqui missionária aqui, ó, e dispara aí 10, 20, 30, 40, 50 convites. Manda para uma galera aí esses convites para participarem também aí da família 659, da jornada que a gente está nesses dias na palavra, crescendo muito, todo dia, 1%, em nome de Jesus. Muito bem, eu vou ler Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24. Do 24 até o 29, eu vou ler para vocês, e aí vou passar a bola aí para o pastor Miguel. Diz assim: Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Bora lá, pastor, tá contigo. Amém. Amém. Aqui, pastorzão, nós temos o final do Sermão do Monte,
Aqui Jesus está já concluindo aquilo que seria o seu maior tempo de ensino, né? A sua intencionalidade no Sermão do Monte. E ele termina justamente com essa fala dos dois fundamentos. E é um texto muito conhecido, certamente muitas pessoas já ouviram desse texto, já ouviram muitas ministrações. E por mais que eu conheça esse texto, ele sempre vem de uma forma muito forte ao meu coração. Ele fala em duas áreas que qualquer bom cristão deve estar atento. Ele aqui promove, basicamente, claro, pode tirar muitos ensinos aqui, mas basicamente duas grandes questões que desde quando eu era um neófito, desde quando eu estava me convertendo, que a gente consegue tirar ensinos que são fundamentais até quando você já é um pastor, você tira um ensino Verdade. básico para a sua história aqui. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, e eu fico realmente maravilhado, eu tenho falado lá na igreja, a gente tem feito uma série nós estamos vivendo esses 40 dias na palavra. E a gente tem falado muito sobre a Bíblia, sabe? E a Bíblia, ela é um livro sagrado. A Bíblia por isso nós chamamos Bíblia sagrada. Nós não podemos ver esse livro como se fosse um conjunto de letras como qualquer outro. E quando você pega, por exemplo, um livro como esse e coloca em um presídio, qualquer história que você veja no presídio, qualquer história que você se conecte com alguém no presídio, que tenha a sua vida mudada, que tenha os seus princípios éticos modificados, você vai ver muito que a Bíblia passou pela vida dele. Se você entrar no hospital, especialmente aqueles hospitais que fazem tratamentos de câncer, aqueles hospitais que as pessoas muitas vezes estão desesperançosas, as pessoas estão procurando esperança na palavra. Não é incomum você passar pelos leitos e ver as pessoas lendo a Bíblia Sagrada. E se você passar em um ambiente de recuperação de pessoas que são usuárias de drogas, enfim, onde você vai, onde as pessoas estão mais necessitadas de uma intervenção na vida, você vê a palavra de Deus caminhando, né? Você vê a palavra de Deus trafegando. Você vai no cemitério e o que você mais vê no cemitério são versículos bíblicos espalhados, né? Consolando o coração daqueles que perderam seus entes queridos, reafirmando a esperança de uma vida eterna. Por que eu estou dando essa introdução, pastor? Porque aqui está uma palavra de fechamento de um sermão que pode mudar a vida de qualquer pessoa. Você que está agora, nós estamos chegando a 100 pessoas. A sua vida pode ser modificada pelo simples fato de você escolher praticar essa palavra. E é esse o cerne da questão. O texto começa dizendo, não seja só ouvinte, seja praticante dessa palavra. Agora, se você for praticante dessa palavra, eu tenho duas coisas para dizer para você. Duas coisas que eu consigo arrancar do texto. A primeira coisa é que você não está preservado das intempéries externas. Eu preciso, por mais que isso seja ruim de escutar, a caminhada cristã, ela não te blinda das tempestades, dos ventos, das chuvas, ela não te blinda desse ambiente. Mas o lugar onde você constrói a sua vida é que vai te fazer pleno, seguro diante dessas tempestades. Então, muitas pessoas têm escolhido viver com Cristo, mas com a motivação equivocada, que é a motivação de achar que o seu sofrimento será findado, não é? As pessoas têm usado até muitas vezes de má fé a ideia de promover de que se você aceitar Jesus, o seu sofrimento acaba, né? Existem placas na frente de algumas igrejas que tem lá, pare de sofrer. Como se dissesse, o fato de você aceitar Jesus acaba com qualquer perigo da sua vida. Isso não é verdade. E aqui está a ideia de que se você resolver praticar o que diz as Escrituras, a sua casa, a sua vida será plantada em um ambiente de segurança.
Mas isso não quer dizer que as intempéries, elas deixarão de existir. Então, filho, não é pelo fato de que você... Por isso que a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tenha ânimo porque eu venci o mundo. Então, pare de pensar que o fato de você estar com Cristo faz com que os ventos se acabem, as chuvas se acabem, as tempestades não cheguem. Pare de achar, porque isso é uma utopia, isso pode frustrar a sua fé. O que é certo é que as tempestades não te alcançarão, não te derrubarão, as ruínas não serão grandes sobre sua vida. Eu me lembrei agora de Paulo, né? Paulo, quando estava chegando numa ilha, ele o mar se sacudiu, o barco foi a pique, ele teve que se agarrar com a madeira do barco, nadou até uma ilha, quando chegou lá fez uma fogueira, quando fez uma fogueira, a cobra mordeu. E tudo isso que aconteceu, parecia que naturalmente foram lutas gigantescas. Caramba, você está indo ao destino, você já vai, né, meio que num ambiente ruim. Ele já estava indo num ambiente de, sabe, de pressão, de prisão. Aí o barco vai e quebra. E aí ele tem que nadar até uma ilha. Chega numa ilha, vai fazer um fogo. Quando vai fazer um fogo, a cobra morde. E veja só essa situação. Que situação mais cheia de problemas. E nada acontece a Paulo. Ele já tinha uma palavra de que nada ia acontecer no barco, de que ninguém ia morrer. Quando ele foi picado, ele recebeu uma palavra de que a cobra não ia acontecer nada com ele. Aliás, isso se transformou num movimento onde as pessoas começaram a ver Paulo de uma forma diferente. Então, as tempestades aquele momento não deixaram de acontecer. Cara, Paulo era um homem que estava agradando o coração de Deus. Acaso não seria comum que Deus o protegesse, o barco fizesse com que ele chegasse em segurança, que cobra nenhuma chegasse perto dele e que nada acontecesse na vida dele? Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foram lutas e lutas grandes, mas por Paulo ser um praticante da palavra do Senhor, ele, ele passou por essas tempestades sem nenhum medo, sem nenhuma dor, sem nenhuma perda, sem nenhuma morte, sem nenhum... Então, é essa a verdade que nós temos. Uma verdade, né? Eu tenho outra para compartilhar. É que se você decidir ser não apenas ouvinte dessa palavra, desse sermão, mas praticante dessa palavra, a sua vida está construída em um ambiente de segurança. Agora saiba, as intempéries elas continuarão, as lutas são as mesmas. As lutas virão, as lutas, mas você sabe onde você está. Então nenhum mal alcançará a sua tenda. Eu profetizo sobre sua vida, que você construa a sua história em um lugar de segurança, em um lugar onde o Senhor habita, em um lugar onde você não vai ser atingido. As lutas virão, mas você continuará firme. É isso mesmo, Laudi. Deus usou a situação para se revelar. Certo? A segunda coisa que eu tenho para falar acerca desse texto é que você, olhando uma casa construída sobre a areia e construída sobre a rocha, ela tem a mesma aparência. Ela tem a mesma aparência. Tudo é casa. Uma casa que é construída com uma rocha, não tem uma placa lá, construída sobre a rocha. E uma casa construída com a areia, sobre um solo de areia, não tem lá uma placa, essa casa é construída na areia. Não. O que vai revelar a base em que foi construída são essas intempéries externas, mas a aparência é a mesma. A aparência é a mesma. Me parece aqui que o Senhor, mais uma vez, está nos chamando a atenção para termos uma vida de profundidade de fé. Uma vida que sai do farisaísmo. Uma vida que aparenta uma coisa, mas as suas bases estão comprometidas. Uma vida de alguém que está aqui, que está dominicalmente na igreja, que está, sabe, no exercício do ministério, está aparentemente em uma casa. Mas hoje o Senhor está confrontando você e a mim sobre como uma das suas bases. Porque a base ninguém vê. A aparência da casa é a mesma, mas a base, a estrutura da base, ninguém vê. A estrutura da base ninguém vê.
Essa fala de Jesus, essa parábola, né? A gente pode chamar de parábola, ela é muito apropriada para aquele tempo e para aquela região. Então, talvez você não sinta o peso do que representa isso, porque você mora num lugar onde as estruturas são firmes, ou talvez tudo seja muito fácil, e você não sabe o quanto é diferente você construir uma casa sobre a rocha e uma casa sobre a areia. Talvez você ache que o risco não seja tão grande você viver fora dessa casa da rocha, né? Porque aparentemente tá tudo certo. E outra, às vezes a gente vive uma vida que, como você não tem compromisso com ela, é como se você não habitasse ali, você não tem comprometimento aonde você está construindo a casa. Sabe aquele pessoal que fabrica coisas de segunda categoria? Ele não tem compromisso nenhum com quem vai consumir, com quem vai morar, com quem vai habitar, não é? Então, tem muito produto que é bom e tem muito produto que é frajutinho mesmo. E esse produto frajuto se coloca no mercado, mas não há grande compromisso com aquele que vai usar esse produto, não é? Então, às vezes, construirmos a nossa casa em um ambiente de areia revela muito o quanto nós não estamos dedicando compromisso no uso da nossa vida nesse mundo. E aí nós vivemos uma vida tão de todo jeito, uma vida tão de toda forma, uma vida tão de toda maneira, que quem entra na vida de quem constrói a sua vida sobre a areia se compromete também. Você precisa estar antenado com quem você se relaciona. Você precisa estar antenado com quem você convive, porque você pode estar entrando em uma casa habitada sobre a areia. E isso não vai somente comprometer quem construiu essa casa e está lá, não. Isso vai comprometer qualquer uma pessoa que esteja na casa que foi construída sobre a areia. Não sei se eu me fiz entendido, mas a ideia é, se você anda com quem constrói a sua casa sobre a areia, você corre riscos. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, olha quanto ensino nós podemos tirar aqui. Você não consegue avaliar. Casa é casa quando você vê de cima. Então, agora mesmo nós nos mudamos aqui. Eu tive que mudar de casa aqui em Boqueirão. E estamos aqui naquela luta, né? E eu vi tudo na casa. Meu Deus. É misericórdia, pastor. É estressante demais. E quando eu vim alugar a casa, eu vi tudo. Eu vi o forro da casa, eu vi o piso, eu vi os banheiros e tal. Mas eu não perguntei à pessoa que estava me alugando a casa como é que tinha sido o fundamento. Vocês construíram essa casa aqui sobre a rocha? Eu não perguntei. E às vezes esses somos nós, nos relacionando e às vezes sem se preocupar com que base nós construímos a nossa história. Aqui está o Senhor ensinando a você, meu filho. Aqui está o Senhor falando ao nosso coração de que a gente não pode ficar somente no ambiente do ouvir. Mas agora é hora de praticar, porque as intempéries virão, as lutas virão. O Senhor, poxa, nos garante que diante das nossas lutas, nós estaremos intactos. É isso que tem para você essa semana. É isso que tem para você essa semana. Segurança. A palavra segurança é a palavra profética que eu quero derramar sobre sua vida hoje. Segurança em nome de Jesus. Amém? Tá com o Senhor, pastor? É isso aí. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como que está a sua casa? Né? Como que está a sua casa hoje? Né? Como que está a sua casa? Não meça pela aparência. Né? Não analise pela aparência. Como que está a sua casa? Né? Como que está o ambiente da sua casa? Como que está aí dentro? Eu não sei se você sabe, mas você é muito importante. Amém. Você é muito importante, porque as decisões que você toma, elas são essenciais para o teu dia de amanhã. Hoje você está começando bem, teu dia está tomando uma boa decisão, está aqui, tem dois pastores ministrando o seu coração, você está diante da palavra, tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo, só que o seguinte, para edificar uma casa sobre a rocha, vai exigir mais de você.
né? O fundamento, a areia, a Bíblia fala sobre a areia ali, o fundamento você consegue cavar com a própria mão. Você consegue abrir o buraco para fazer o alicerce com a própria mão. De tão fácil, de tão instável que é esse terreno. Agora, na rocha, não. Verdade. Na rocha você vai precisar de muito esforço. Para você abrir um buraco na rocha e fazer o fundamento da sua casa, você vai precisar ter muito esforço. E aí algumas pessoas chegam a dizer: nossa, mas é tão fácil viver no mundo e parece que as coisas de Deus se tornam tão difíceis. Exatamente. É isso aí mesmo. Não está nada errado, é isso mesmo. O certo nesse mundo se torna mais difícil, né? O você firmar a sua casa sobre a rocha vai exigir muito mais de você. Amém. Porque você está construindo algo que não é somente para essa vida. Você está construindo algo com peso eterno. O que você está construindo aqui não é somente para cá. O que você está construindo aqui não é somente para o hoje. Você não está construindo, você não constrói uma casa pensando assim: eu vou construir essa casa porque essa semana eu preciso de moradia. Você constrói uma casa para você habitar. A maioria das pessoas, elas até preferem construir uma casa, a casa da vida delas. Elas querem construir a casa que elas vão passar a vida delas. Eu cresci numa casa, fiquei 18 anos. O período que eu me casei com 18 anos. O período que eu fiquei da minha vida foi numa única casa. Uma boa parte das pessoas, às vezes, vai lá, vou construir o sonho de construir uma casa, pensando assim: essa vai ser a casa que eu vou morar ou muitos anos ou toda a minha vida. Os empreendedores talvez não pensam assim, mas as pessoas, uma pessoa comum, ela pensa assim. Então você não constrói uma casa só pensando no hoje. Você constrói uma casa, e no nosso caso, uma casa espiritual também. Nós estamos construindo pensando na eternidade. Então não dá para construir essa casa sem muito esforço. Sem muito esforço. É por isso que a Bíblia fala tanto do vencedor. Você percebeu o quanto a Bíblia fala do vencedor? A Bíblia fala que ao vencedor acontecerá isso. Ao vencedor acontecerá aquilo. Ao vencedor acontecerá aquilo outro. Ao vencedor receberá tal recompensa. Interessante que em Romanos diz que todos nós somos mais do que vencedores. Mas em Apocalipse vai dizer que algumas pessoas chegarão e se tornarão esses vencedores, não são todos. Qual que é a diferença? Deus, ele já te vê como um vencedor. Essa é a resposta. Deus já te vê como um vencedor. Ele vê você como mais do que vencedor. Em Cristo Jesus você é indestrutível. Você é um vencedor. No entanto, são as suas decisões, é o livre-arbítrio que ele te deu, que agora vai então fazer você chegar nesse pódio aí. Que vai fazer você chegar nessa estatura de vencedor. Vai exigir de você constância, perseverança, né? É hoje de novo, é mais uma vez, eu vou precisar perseverar, eu vou continuar aqui, ó, talvez você comece a cavar nesse fundamento mais firme e você já começa a cansar um pouco, você dá aquela pausa, recupera o ar e volta lá. Porque você está construindo algo para a eternidade. Amém. A tua família é um sinônimo já da eternidade. A sua família representa o que Deus criou no começo de tudo. Sua família representa a própria Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É a representação de uma comunidade, a primeira comunidade de Deus. Deus é a própria comunidade, essa própria família. Por isso que ele nos chama de família. E a sua família na Terra é a representação do que é isso. Você já tem uma representação. A representação da sua casa, ou seja, pessoas ali com propósito, com um único propósito, mas pessoas que têm atitudes diferentes, mas que caminham para o mesmo propósito, que estão construindo algo com o mesmo modo de pensar, como diz a Bíblia. O mesmo modo de pensar, tendo um só coração. Essas 135 pessoas que estão aqui hoje, estão ouvindo essa palavra, você precisa ter consciência. Eu vou voltar à pergunta do início. Como que está a sua casa?
Como que está o seu lar? Você está começando, de repente você está na lotação indo para o trabalho, você está acordando aí em silêncio na sua casa, arrumando café, ou de repente você está deitado ainda, e essa é a pergunta para você pensar. Como está a sua casa? Tá tudo bem? Mas não baixa a guarda. Ah, não tá bem? Tá, não tá legal as coisas? Opa, fica atento. Vai para cima lá e constrói esse fundamento. Edifica esse fundamento. Edifica essa casa nesse fundamento. Você é essa pessoa chamada por Deus para construir essa casa. E aí eu já quero deixar aqui um pedido para você. Hoje é o dia que a gente costuma deixar essa live salva aqui no Instagram. Porque de repente pode tocar o coração de alguém através de você. Você é o missionário. Você que carrega essa mensagem. Talvez você nem me conhece, ou nem conhece direito o pastor Miguel, entrou aqui por um convite de alguém, né? Entrou aqui porque alguém mandou um link para você, de repente você caiu aqui de sopetão, né? Caiu de paraquedas aqui. Mas eu vou dar uma boa notícia para você. Você caiu no lugar certo. Graças a Deus você não caiu na cova dos leões. Você caiu no lugar certo. Você caiu no lugar certo. E eu vou te pedir algo. Você vai pegar essa mensagem que vai ficar salva e você vai mandar depois para algumas pessoas. Manda lá para umas 5, 10, 20, 30 pessoas. Ajude essa mensagem a chegar ao coração de alguém que precisa reconstruir ou construir a sua casa firmada na rocha, considerando tudo isso aqui que foi ensinado, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Amém. Nós vamos ter um momento de oração, nós vamos orar pela sua vida. Nós estamos orando pelo Gustavo, é um menininho, né? Tem 2 anos, passando por uma enfermidade muito grave, muito difícil. Ontem ele estava na igreja, eu recebi essa surpresa, né, com a família dele. Eu fiquei tão feliz de conhecer ele, eu não conhecia ele ainda, pequenininho, né, tão simpático, conversador, né, e está se tratando. E até no meu coração assim se encheu de alegria de conhecer ele e de ver um milagre, porque eu creio que pela fé ele já está curado. Amém. Então você me ajude a orar e vamos orar juntos pela vida do Gustavo. Tem 2 aninhos, está num processo aí de tratamento de câncer. Você olha para ele assim, tá tudo bem, ele está se tratando, mas pela fé já está tudo bem. Eu falei, pai, fique em paz, seu filho vai ser curado. Veja já ele casado, veja já ele grande, veja ele com filhos, veja ele já pregando a palavra, anunciando o evangelho, testemunhando que ele é um milagre. Em nome de Jesus. Se você também tem algum pedido de oração, quer colocar aqui, coloque. Né? E o pastor Miguel vai orar por nós, vai nos abençoar aí nessa manhã. Vai lá. Oração, Amém. glória a Deus. Vamos orar então. Curve sua cabeça, feche seus olhos, crie uma atmosfera aí na sua casa, onde você estiver. Amém, Jesus. Uma atmosfera de oração, de adoração Amém, ao Senhor. Pai, nós te bendizemos. Nós queremos dizer que o Senhor é o Senhor da nossa vida, que Jesus reine na nossa história. Amém. Nós te confessamos, Senhor, como Senhor e Salvador da nossa vida. O Senhor é o Senhor da nossa salvação. Nós exaltamos, Senhor, na beleza da tua santidade, a tua presença aqui onde nós estamos. Espírito Santo, visita cada uma das pessoas que estão conectadas conosco agora. Faz com que muitos Amém, deles, ou Jesus. todos eles, sintam a tua presença, se curvem diante da tua presença e sintam que o Senhor está do lado, fortalecendo seus corações e fazendo do ambiente da sua vida um ambiente construído na rocha, onde os fundamentos são difíceis realmente de cavar, mas são para uma eternidade, não voláteis e arriscados como viver para o mundo. Portanto, sustenta, Pai, os teus filhos, a cada um deles. Sustenta diante das suas lutas, das tempestades, que certamente virão, mas permanece cada um deles inabaláveis em sua fé. Ó Pai, que os nossos olhos permaneçam fitos em Ti, que os nossos braços permaneçam fortes, Senhor, diante daquilo que o mundo nos propõe para lutar, ou daquilo que nos fará crescer. Mas eu te peço, Deus, mantenha os nossos olhos fitos no Senhor, mantenha os nossos braços, Pai, suportados em Ti, mantenha as nossas pernas firmes, Senhor, nas nossas lutas. Eu quero abençoar o Teu povo nesse início de semana.
Pai, eu quero aproveitar e interceder por essa criança, Pai, Gustavo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, derrama sobre ele o dom da cura, Pai. Nós clamamos que a verdade do céu venha sobre essa criança. Que ele possa definitivamente ser curado, Pai. Pai, nós damos ordem. O Senhor nos ensinou a fazer assim. O Senhor nos ensinou a darmos ordem para que o céu venha sobre a terra. E nós agora repreendemos essa doença. Nós agora damos ordem para que o sistema imunológico ele funcione como nunca e promova, Deus, a cura completa na vida desse garoto para glorificar o teu santo nome. Para que muitos possam ver, Deus, que o Senhor é Deus que faz, para que os seus pais tenham a sua fé aumentada, para que esse menino comece a sua vida contando as boas histórias do céu. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos concede uma semana, Senhor, debaixo da obediência da tua palavra, não apenas ouvindo a palavra, mas praticando, obedecendo, amando a tua palavra. Essa é a nossa oração por hoje, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Tenha um ótimo dia, Pastor Miguel. Que Deus abençoe você aí, colocar a casa em ordem, em nome de Jesus. Amém. Ora por mim. Tamo juntos. É isso aí. Ó, pessoal, tira um print aí, compartilha no seu stories. Vamos lá, pastor, tirar um print aqui, nós, aqui, ó. Bem bonito. Essa galera. Ó o sorriso. Aê, ó. Muito bem, pessoal. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana. A gente se vê amanhã. Um abração. Fica com Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe. Ah, pera lá, o código. Oh, meu Deus do céu, o código. Pera lá que eu vou colocar o código aqui, ó. E sempre é bem lembrado, ó. Tá aqui o código. Opa, passou. Tô colocando ele aqui, ó. Tá lá o código. Pega o código aí, pessoal, ó, rapidinho, hein? Não perde o código, não. Quem pulou fora aí perdeu, hein? Bem no finalzinho. Oh, meu Deus do céu. Valeu, pastor. Fica com Deus. Tamo junto.